O que leva alguém a se tornar pastor? Será que é uma escolha de carreira como qualquer outra, tipo ser médico ou engenheiro? Pois é, hoje a gente vai analisar um material que propõe uma resposta bem diferente para essa pergunta, e é bem fascinante. E aqui está a questão central de tudo. A fonte que a gente está analisando hoje nos desafia a pensar: ser pastor é uma profissão que a gente escolhe numa lista de opções ou é algo fundamentalmente diferente? É essa investigação que a gente vai fazer junto agora. A resposta que a fonte dá é bem direta. Olha só, o chamado ministerial não é visto como uma decisão que parte da pessoa, sabe? Tipo, decidi que quero ser pastor. Não. A ideia aqui é que se trata de uma convocação divina. A frase-chave é essa: Deus escolhe e, mais do que isso, é Ele quem convence a pessoa para essa obra. Então, beleza. Entendido o conceito principal, vamos mergulhar um pouco mais fundo. A gente entra agora na nossa primeira sessão para entender melhor as características dessa chamada divina de acordo com o material. O material destaca 5 pontos principais. Para começar, o chamado é divino, ou seja, a origem é Deus. Ponto. Segundo, ele é pessoal, direcionado para um indivíduo específico. Terceiro, é definitivo, não é algo temporário, né? E olha que interessante, quem é chamado não pode chegar e falar: olha, eu aceito, mas com essas condições aqui. Não tem negociação. E por último, a igreja, ela pode reconhecer, validar esse chamado, mas a fonte deixa bem claro: quem de fato chama é Deus. Ok, então se o chamado vem de Deus, como é que ele se manifesta? A próxima parte da nossa análise foca exatamente nisso: os jeitos, os métodos pelos quais essa convocação divina pode acontecer na prática. Basicamente, a fonte divide em 2 grandes categorias. De um lado, o chamado direto, que é aquele bem claro, sabe? Sem deixar nenhuma dúvida. Do outro lado, o chamado indireto, que é mais sutil, que vai se revelando nas circunstâncias da vida, às vezes com a ajuda de um mentor. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que o material traz para cada um deles. O primeiro exemplo de um chamado direto é o de Noé. A história é bem conhecida, né? Ele teria recebido uma ordem muito específica e, vamos combinar, gigantesca: construir uma arca. Não tinha muita margem para interpretação, era uma ordem direta para uma missão bem clara. Em seguida, a gente tem Abraão. O chamado dele já não era para construir alguma coisa, mas para ir a algum lugar. A convocação foi para ele largar tudo para trás e viajar para uma terra que ele nem sabia onde era. Um chamado direto que exigia, acima de tudo, uma jornada de fé no desconhecido. E talvez o exemplo mais dramático de chamado direto seja o do apóstolo Paulo. A fonte até usa um termo específico aqui: teofônico. Isso vem do grego theos, que significa Deus, e phone, que é som ou voz. Foi uma manifestação direta, com luz, com voz, na estrada para Damasco, que mudou completamente o rumo da vida dele. Bom, esses foram os chamados diretos, quase cinematográficos, né? Mas a fonte também aponta para um outro método, um que se desenrola de um jeito bem mais sutil ao longo da vida da pessoa. A história de José é um exemplo perfeito desse chamado indireto. De acordo com a fonte, o chamado dele não veio como uma voz do céu, mas por meio de uma série de eventos extremamente difíceis: traição, escravidão, prisão, e foi justamente essa jornada cheia de percalços que, no fim das contas, o colocou na posição de governar o Egito. Outro exemplo de chamado indireto é Timóteo. Ele não teve um momento impactante como Paulo. Pelo contrário, o chamado dele foi sendo cultivado ao longo do tempo através da mentoria e do discipulado contínuo com o próprio Paulo. Isso mostra como o ensino e o acompanhamento de perto também podem ser um veículo para essa convocação. Certo? A gente já viu o que e o como do chamado. Mas e o porquê? Qual é o propósito, a descrição da vaga, digamos assim, de um pastor segundo o texto que a gente está analisando? A fonte resume a missão em 3 grandes propósitos que se conectam. O primeiro passo é o de aperfeiçoar os crentes, que é basicamente ajudar as pessoas a amadurecerem na fé. Uma vez maduras, vem o segundo passo: equipar os cristãos, ou seja, dar as ferramentas para que eles possam servir uns aos outros. E o resultado final disso tudo é o terceiro passo: unificar a igreja, fazer com que os relacionamentos ali dentro funcionem bem, de forma saudável, como um corpo. Isso nos leva a uma sessão super importante. Se essa é a missão, o que qualifica alguém para liderar tudo isso? O material dá uma atenção toda especial aos requisitos pessoais e morais. E aqui está o ponto crucial. A fonte é bem enfática ao afirmar, com essa citação direta, que o sucesso de um pastor não depende de carisma, de habilidade de gestão ou de oratória. Não. Depende fundamentalmente do seu caráter. A vida pessoal do líder
é a base de tudo. E essa imagem ilustra muito bem esse contraste. De um lado, a fonte aponta para a necessidade de virtudes, como a pureza de coração. Do outro, alerta contra traços que desqualificam, como a violência, seja ela física ou verbal. A ideia central aqui é que a vida do líder deve ser transparente e autêntica. A fonte chega a listar alguns sinais de alerta de caráter bem específicos. Coisas como ser violento, ser avarento, ou seja, ter um amor exagerado por dinheiro, ter uma má reputação. E além do caráter, também aponta a falta de conhecimento das escrituras e, olha só que interessante, a inexperiência, ser um neófito, que é basicamente um novato na fé. E o que acontece quando essas qualificações, especialmente as de caráter, não são atendidas? A parte final da nossa análise mostra alguns alertas ou o que a fonte chama de desastres ministeriais. O primeiro desastre apontado pela fonte é justamente a inexperiência. A palavra usada é neófito ou novato. O argumento é que a liderança pastoral é um assunto sério e exige uma maturidade comprovada. Colocar alguém despreparado nesse papel pode ser muito prejudicial, tanto para o líder quanto para a comunidade. Outro exemplo de desastre ministerial que a fonte aponta está ligado à ganância. O alerta é contra líderes que são descritos como mercenários, aqueles que estariam mais interessados no ganho financeiro do que no bem-estar e no cuidado da sua comunidade. E tudo isso que a gente viu nos leva a uma pergunta final e bem poderosa. Embora essa análise toda tenha focado num contexto muito específico, a questão se expande. Deixando de lado o campo religioso e pensando em qualquer área, negócios, política, comunidade, o quanto o caráter de um líder realmente importa para o sucesso e a saúde do grupo que lidera. É uma reflexão que, com certeza, vale a pena.